Fala, fiel, tranquilo. Galvão Bueno faz um forte desabafo sincerão sobre a cavadinha de Memphis Depay. E olha o que ele falou sobre Hugo Souza e o desabafo do goleirão ao final da partida. Ele cravou também o futuro do goleirão do Timão vestindo a camisa do Corinthians e ele e toda a equipe analisaram o elenco do Timão. Então veja o que eles falaram, vamos reagir aqui ao vídeo, se inscreva no canal. Fortaleça com aquele like de sempre, fiel. Eu sou o Luan. Vamos pro vídeo. Por favor, dá uma olhada. O goleiro era grande, foi e voltou. Lá, cavadinha, ele voltou, fez a defesa. O Memphis já tentou pular. De novo. Ele olhou pra bola. Quando ele olhou pra bola, tava na cara que ele ia dar a cavadinha. O goleiro foi e voltou. Isso significa que a bola tava muito lenta, né? Pra ele conseguir lá embaixo e ela voltar. Mas aí, eu já não vou dizer se deu muita altura, ou se o goleiro foi muito lento, ou se o goleiro voltou. Eu estou partindo do princípio do seguinte. Quando o Yuri Alberto bateu o pênalti no jogo anterior contra o Inter, que precisava do gol para chegar nos 3-2, porque depois foi nos 4, não me lembro já. Encheu o pé, né? Uma pancada na bola e fez. O Vanderlei chamou, que ele já foi tomar o vinho dele, mas ele dizia assim, Falcão, eu, você, Mauro, Ricardo Rocha, ele falou assim, quando você bate, se entrar, se consagra. Se não entrar, tá lascado. O Pato foi colocado para fora do Corinthians. Jogo contra o Grêmio. Num jogo contra o Grêmio, muito parecido no com esse. Dida, chutou. Claro que não é o caso do Memphis, o Memphis é livre. Aí é pra bater pênalti assim? Eu não sou favorável. Eu também não. Sou contra. Eu acho que não. Claro que os caras estudam os bate-quadros e vão estudar os batedores. Quer dizer, eu acho desnecessário com esse risco. Desnecessário dessa cavadinha. Vou só dar uma justificativa aqui. O Walter, né, vale um gol pro Walter, a lei do ex, então. Claro. Né? Ele ficou vários anos na reserva do Cássio e depois jogou o pé. Jogo 0-0 quando o Walter estava no Cuiabá. Então, eu imagino que ele, tanto que o Walter começa a ir pro mesmo lado, talvez ele tenha pensado, esse cara vai achar que eu vou fazer que nem o ano passado. Assim, aí ele fez essa cavadinha e não funcionou. Quando alguém quer dar a cavadinha, não tem nada a ver com o movimento do goleiro. O cara já partiu para dar a cavadinha, que sabe que o goleiro sai antes da bola. Se o goleiro não sair, mas ele vai bater na bola. O Walter sai pro lado que ele bateu o ano passado contra o Cuiabá. A discussão não é tecnicamente se a bola foi alta, se foi baixa. A discussão que eu queria propor é... Sim, foi displicência ou não? É para fazer isso ou não é para fazer isso? Se é um jogador do Flamengo que faz isso, o que você fica? Olha, a primeira coisa que eu penso vendo uma cavadinha como essa aí O que a internet falou? Você é Flamengo, mas o que a internet falou? A internet fica chateadíssima, né? Ainda mais que, bom, Corinthians perdendo o Memphis Depay, que está se tornando um ídolo, que é um cara, assim, extremamente identificado. Ídolo já é, extremamente identificado com a torcida do Corinthians, canta funk e tudo mais, falando de Corinthians e tal. Isso aí me parece um desrespeito. Tipo subir na bola 2.0, sabe? Já que eu não posso subir na bola, vou dar uma cavadinha aqui. Tanto que a galera lá foi mas também não tem nada que o zagueiro do Mirassol partir para ele quase agredir, porque não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Eu Pato, sabe do quê? Aquelas quartas de final da Copa de 2010, o Brasil perdeu da Holanda, 2-1, aí saímos, fomos pro hotel para assistir o jogo. Mesmo que eu estava com o Júnior e com o Casão. Acho que era. O Júnior mesmo, nós estávamos juntos. E vendo o Uruguai jogar com uma seleção africana que eu não me lembro agora qual era. Como é que é? Gana. Uruguai e Gana. Quarta de final. O Uruguai não chegava numa fase final de Copa do Mundo desde 1950. Aí a pênalti... Por isso que era louco o Abreu. Meteu a cavadinha. Desceu o super-herói. Eu gosto dele, me dou muito bem com ele. Desceu o super-herói no Uruguai. E se aquela bola não entra? Nunca mais ele precisava do Uruguai na vida. Zidane fez isso também na Copa. Zidane também. Mas nunca mais entrava no Uruguai. Eu acho que ele fez no Botafogo também. É isso que eu ia dizer. É ídolo, veio agora depois de 15 anos aí, só lembram da cavadinha. Aí se o Luxemburgo estivesse aqui, vai se lembrar o dia que ele deu maior bronca no Djalminha. Mas o Djalminha fez outras vezes isso. Você é a favor ou é contra, Falcão? Contra. Contra. Você... Contra demais também. Eu acho demais. que... Você, Ricardo? Contra.
Você, Mauro, mais ou menos. É um recurso dele, só a Mais favor. ou menos. Só a favor, Mas só um pouquinho. Claro que Ou é errado, sim se ou é der não, certo. cara. Qual é o recurso? A gente sabe que é recurso. Você, com a bronca, não é com o Memphis Depay, e por ter feito... Não, a paradinha é de quem acabou faz, 3-1 contra só o Mauro que ficou mais ou menos. 3-1, acabou aqui a votação. O Major 2-1 foi o jogo, Mário Jorge. 3-1, Ricardo, Falcão. Igor. Eles ficam doidinhos. Eu e o Igor, os três votaram que são contra a cavadinha, então é 4-1, porque eu também sou contra. O Mauro Naves é meio contra e meio a favor. Não chegou a tomar. Deixa fazer, não, Deu só a favor. 4,5 meio. Favor. Deu 4,5 meio. Então, não tem nada a ver com o Bronco, mas o goleirão, e que goleiro é esse? Do Corinthians. Olha, quando ele estava no Flamengo, eu fiz um jogo, elogiei e disse o seguinte: ele tem mais explosão, que é fundamental para o goleiro, para o tamanho dele que ele tem mais explosão que o Courtois. Apanhei na internet, que você não tem ideia, cara. O que eu tomei de porrada, coisa ridícula, olha o que ele está jogando. Vê se não vai para a seleção brasileira. Acabou de fazer, pô. Vê se não vai para a seleção brasileira. Mas ele estava brabo no fim do jogo. Tá Sim, bravo claro. com a conduta do time. Interessante esse lance do... Quer ver? Se ele veio de Eu baixo... tô falando do Hugo, o que ele falou. Vejam só se ele não ficou meio brabo. Roda aí! A gente precisa repensar algumas coisas, repensar algumas atitudes dentro de campo, o que a gente tem que fazer de melhor. Repensar como atleta, como respeito ao clube que a gente defende, que a gente precisa mudar o chip muito rápido. Porque a gente tem um elenco que não precisa sofrer, a gente tem um elenco que não precisa passar por situações difíceis. Desenvolver o melhor do nosso futebol, porque a gente pode fazer muito mais, mas muito mais mesmo. O que a gente apresentou no jogo de hoje, o que foi apresentado no último jogo, está bem abaixo daquilo que a nossa equipe pode fazer. Se cobrar, dormir, botar a cabeça no travesseiro e pensar que eu preciso fazer de melhor, cada um pensando um pouco mais nessa parte individual, para que eu possa ajudar o grupo. Para que a gente possa fazer o nosso coletivo sobressair da melhor forma. A gente não pode fazer o primeiro tempo da forma que foi e depois vir para o segundo tempo dessa forma. No último jogo a gente sofreu um empate também no início do segundo tempo. Então a gente precisa rever algumas coisas para que a gente não possa sofrer mais. Além de um grande goleiro, o menino novo tem uma personalidade muito forte, fala muitíssimo bem. E eu estava te esperando aqui, ele estava querendo vir, mas agora tem... Essa tabela é tão doida. Muitos jogos, né? Tem jogo. Gente, o Campeonato Brasileiro tem jogo sexta, sábado, domingo e segunda. Que é para poder encaixar com a Conmebol, que tem jogo terça, quarta, quinta e sexta de Libertadores e Sul-Americana. E com o Mundial de Clube, né? Que para agora em mês. Aí para, aí é outra coisa. Pois é, né? Para. Mas aí teve que as datas... O que eu digo é a discussão, né? Então, não quer dizer que ele estava para vir aqui, mas 48 horas, 72 horas, 48 horas antes do jogo da Sul-Americana, da Libertadores, não pode nem dar entrevista. Cara, essa Conmebol é abusada demais, cara. É muito abusada essa Conmebol. O cara não pode dar entrevista num gravador, para um rádio, não pode. Que coisa mais sem nexo, coisa mais tonta. Mas tem recado, tem indireta na E para mim, indireta é no pênalti também, da responsabilidade, que sabe que ali é um gol, aquilo que Falcão botar colocou. O coletivo acima do individual. Exatamente, aquilo ele fala do pênalti. Agora tem uma coisa, o problema do Corinthians é que todo mundo acha que às vezes o Corinthians tem uma grande torcida maravilhosa, mas o time do Corinthians é um time normal, é um bom time. O Corinthians não tem um elenco Falta que tem... elenco, né? Isso que eu ia falar, 11 jogadores. O Corinthians não tem um elenco do Flamengo, o Corinthians não tem um elenco do Palmeiras, o Corinthians não tem um elenco, talvez, o do Cruzeiro é muito bom, do Atlético Mineiro é muito bom. Né? O Inter não está caindo, mas é um bom elenco. Então, eu acho que o Corinthians tem seu limite. Para ganhar brasileiro, eu não vejo. Agora, para você disputar uma Sul-Americana, um mata-mata na Copa do Brasil, sim. Eu vejo um Corinthians forte. Sua torcida ajuda muito, é muito difícil ganhar no Corinthians no seu campo. É um time muito bom. Tá? É um time muito bom. Agora, o Corinthians não tem esse time para disputar várias competições. Vai sofrer um pouquinho com a falta de elenco. Nessa coisa de jogo. O Corinthians já tem jogo decisivo quando é? Que dia que é? Eu já nem sei mais que dia que é, porque o Flamengo tem jogo decisivo, o Corinthians tem jogo decisivo, Galvão, e te digo o Botafogo mais... tem jogo decisivo. Todos esses times têm jogos decisivos.
Galvão, O quinto jogo de Libertadores. eu me agarraria em Copa do Brasil e Libertadores. Quer dizer, Copa do Brasil e ele tem o mata-mata. Sul-Americana? E Sul-Americana. Mas quer que eu diga uma coisa, Falcão? Fusão com a torcida, eu vou te convidar para ir no jogo lá no Não, Parque mas São não, Jorge. acho que ele tá Falcão, engrandecendo. Até o Racing, precisa ganhar. Não, pode ganhar a Sul-Americana, mas para mim não é. Não, brasileiro é muito mais forte. Copa do Brasil, arrecadar é a maior competição. E no fim de semana tem clássico com o Santos. O Aí Santos sim. querendo escapar Então- dessa zona de rebaixamento. Mas eu queria saber de vocês, da entrevista do Hugo. Chega a ser surpreendente, um rapaz novo assim, mas ele falou com muita firmeza, cara. Não deu, vamos trabalhar. Foge aquela totalmente conversa, né? disso. Mas o fala Corinthians do que tem, né? aconteceu. O goleiro tem essa... O Memphis também dá uma boa entrevista. O goleiro também dá. O Corinthians tem jogadores com potencial de dar entrevista, de ter leitura do que está acontecendo no vestiário, o que está acontecendo no jogo. É um time que E tem... o Alberto também fala muito bem. O Alberto é um time de jogador com a cabeça que fala. Então isso pode cabeça ajudar. mesmo. Isso Quer ajuda. falar alguma coisa disso, Mauro? Não, eu só acho que ele está reclamando também dos erros da defesa, né? Ele é goleiro, sofre gols, fica bravo com muitos erros da defesa, com certeza. Ele pode até ter, no meio disso, envolvido o Memphis aí, achado que o Memphis pensou mais nele do que no coletivo, mas ele está falando sobre arrumar essa defesa, né? Fiel, Galvão Bueno e toda a equipe aí foram sincerão sobre a cavadinha de Memphis Depay. Praticamente todos aí, tirando Mauro Naves, foram contra, não só Memphis Depay, mas qualquer outro jogador. Eles entendem que o momento de um pênalti precisa aproveitar ao máximo a oportunidade de marcar e balançar as redes. Galvão Bueno também cravou praticamente Hugo Souza na seleção brasileira. Se rendeu ao goleirão e também falou aí que tanto ele, Memphis Depay, Yuri Alberto, entre outros ali, tem uma personalidade forte para poder organizar, colocar ordem ali nos bastidores, no elenco do Corinthians, mas a gente entende aí que o elenco do Corinthians, como eles analisaram também, né, Fiel? É um elenco limitado, a gente ainda assim tem bons titulares, mas com a falta de Gustavo Henrique ali, a zaga já virou uma bagunça novamente. E a gente também, sem Rodrigo Garro, tá sofrendo muito para criar oportunidades. E ele que praticamente era o principal garçom ali da equipe. Memphis Depay e Yuri Alberto sentindo muita falta de Garro, que tá perto de voltar aí, Fiel. Talvez dia 1º de junho ou até antes, mas a expectativa é que seja dia 1º de junho no jogo contra o Vitória no Brasileirão. Eles analisaram o time do Timão e a gente entende que essa janela de meio do ano vai ser crucial, né, Fiel? No vídeo anterior a gente trouxe aí o Corinthians indo atrás de um zagueiro do River Plate e outro meio-campista. Agora o Corinthians começa a se movimentar buscando peças no mercado, porque a janela de meio do ano tá chegando agora em julho. E se o Corinthians ainda sonha com alguma coisa, talvez em brigar por posições melhores no Brasileirão e também sonhar com algum título da Copa do Brasil, vai precisar investir nessa janela de meio do ano. Vocês concordam aí com a análise de Galvão sobre a cavadinha, sobre Hugo Souza e o time do Corinthians? Já deixa aí nos comentários. Eu sou o Luan, se você gostou do vídeo, fortalece com aquele like, se inscreva você que ainda não é inscrito. Até o próximo vídeo, valeu!